então o livro Médiuns. O que se vê nos santos é o título. Como é? O quê? O que se vê nos santos. O que se vê nos santos. O que se vê nos santos. Eu tinha entendido, eu não queria confirmação. Então, a mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Então vamos agora à dissertação aqui do Miramês. A celebridade de um santo é saber amar sem exigências, mesmo que esse proceder, por vezes, aparente recair em detrimento de alguns das suas aparições mais nobres. O que se vê nos santos, configurando a grandeza de suas personalidades, é a distribuição do bem, é a natureza em expansão de virtudes, sem cansaço, sem contrariedade e sem falatórios. O desprendimento assinala igualmente a libertação da alma, desde que seja acompanhado pelo bom senso, sem que o fanatismo turve os sentimentos da verdadeira caridade. Desprender-se não é isolar-se dos bens materiais, é saber canalizar seus reais valores, não abrindo portas para a decadência da fortuna. O ouro concentrado é igual ao sol, é qual ao sol. Um benfeitor universal, desde que tenha mãos de santos para dirigi-los. Há muitos séculos atrás, os espíritos, para se integrarem nos conhecimentos de uma verdade mais aprimorada, eram convidados a renunciarem aos seus bens materiais, e, em muitos casos, até o casamento, roupas, sociedade, etc. Todavia, estamos em outra fase da realidade. Foi descoberto pelos próprios estudantes da verdade que forte e santo é aquele que aprendeu o despreendimento, sendo dono de muitas propriedades, sem que sinta aversão pelo ouro, encontrando nele grandes recursos para servir ao próximo, conscientizando-se de que o apego aos seres e às coisas que o plebeu pode ter em grande escala é o mesmo fanatismo. Tudo que existe são meios de aprimoramento, sem fugirmos de determinadas matérias escolhidas pelos mestres de uma universidade, como aprendermos sem mensagem. Repete, por favor. Se fugirmos... Se fugirmos de determinadas matérias escolhidas pelos mestres de uma universidade, como aprendermos sem mensagem. Sua mensagem. A sua? Como aprendermos sua mensagem? É enfrentando os problemas que nos livramos dele. Se nos recolhermos nesta época em que anunciamos o Evangelho em espírito e verdade, a um mosteiro, qual os de tempos recuados, separando-nos da humanidade para não nos contaminarmos, ficaremos separados do bem maior que a coletividade recebe de Deus em profusão. Jesus foi o exemplo, não aceitou convite para escolas secretas, ele veio para libertar as consciências em todas as esferas da vida, colocar a luz ao alcance de todos. É interessante esse Jesus não aceitou o convite de escolas secretas, ele participou de algumas. Ele aceitou de algumas, só que algumas, ainda mais no Egito, que colocavam essa separação de castas, ele ali foi polêmico, debateu e foi expulso. Esse era o papel dele, né, finalmente.
Ele foi Esse é o expulso. papel dele. Acho que ele foi Mas uma- essa parte é interessante, que essa parte só é explicada num livro apócrifo. Um livro que foi uma religiosa inglesa que recebeu o Cristo, segundo ali o livro, né? E que ele passa essa situação de não ser aceito porque debatia essa separação de castas. Eu li uma obra também que fala sobre essa vivência dele com os essênios, né? Não, aqui nessa fase não era essênio, não, era lá no Egito. Sim, mas teve um período com os essênios. Nesse livro fala também, ele passando Ah. pelos essênios. Isso, vai você. Queremos falar aos médios para fazer o mesmo que o mestre conseguiu, ser dono do que quer que seja. Isso não importa. Importa sim que se mantenha o desprendimento, usando de tudo sem abuso, esquecendo a condenação das fortunas e não julgando as coisas pelas suas aparências. Analisar pelo que elas são na realidade. Em tudo existe o ambiente para servir. Se o Cristo está nos casebres, está também nos palácios. Se procura ganhar os corações dos ricos, também os dos pobres. Todos somos filhos de Deus. O médium cristão, em todas as faltas dos outros para consigo, há que perdoar, desconhecendo ofensas que lhe despertem mágoas. Paulo, neste capítulo em que a presente mensagem se inspira, manda chamar de Mileto, onde estavam os presbíteros da igreja de Éfeso, com inúmeros problemas, e cujas dificuldades estavam interrompendo a programação da Boa Nova, e junto deles lembra todas as dificuldades que foram vencidas pela fé em Deus e a presença de Cristo. E foi nesta aproximação que eles ganharam ânimo para as duras batalhas com as trevas. Imaginemos se o apóstolo de Damasco procurasse fugir dos seus companheiros. O médio é como que um iniciado que deve passar por provas de fogo, e é bom e nobre que não fuja delas, extraindo dos embates os valores da vida, a fim de conquistar a sua própria libertação. O que nos santos existe de maior fulgor é o amor aos seus semelhantes, é o extravasar de seu coração numa fraternidade que não participa da usura. É um ambiente de caridade permanente. O místico, verdadeiramente místico, ouve a voz da consciência de cuja eficácia não duvida e sabe pelo coração que é a voz de Deus, é o Cristo interno, e sente-se livre das peias da ignorância, respirando dentro e fora do mundo que se entrelaça pelas leis espirituais do Senhor. Esmorecer no bem não pode ser o caminho do espiritualista. Às vezes, o fruto da caridade demora, mas nunca deixa de chegar como um céu para quem plantou a semente do amor. Se algum dia o desânimo se aproximar de vós, lembrai-vos das grandes dificuldades vencidas pelos apóstolos de Jesus e continuai, que a falange do Espírito de verdade não desampara quem se reveste do ideal de servir por servir. E se gostamos de lembranças, e isso nos faz bem, recordemos dos nossos companheiros, quando as suas mãos somente faziam o bem, e ouçamos com interesse novamente Paulo. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Que assim seja. Gozado que eu olhei 3 evangelhos e não encontrei dessa forma aqui que está esse capítulo 20, item 24.
essa passagem indo a Éfeso procurar os presbíteros, está lá. Agora essa parte aqui final não encontrei. E aí, Erlei, vamos fazer a prece inicial? Vamos nessa. Vamos nos reunir, colocar nossos corações de prontidão e elevar nossa mente às altaneras, ao universo cósmico de Jesus e desse soberano Deus que elaborou todas essas leis naturais, onde elas são imutáveis para todos nós. Então nós aqui, do jeito que estamos, na nossa casa espiritual, com o nosso coração radiante, é que nós apresentamos a essa grande escola, que é o tudo, é a escola divina, aonde tem a participação dos militantes do astral superior, que é uma escola infinita. Nós estamos nessa escola, estamos nos primeiros degraus, somos um grão de areia no oceano, mas a nossa força de vontade, ela se torna um tesouro, porque disse Cristo, onde tu estás, estás o teu tesouro. E nós já temos essa capacidade de receber essas orientações, porque nosso espírito, nós estamos preparando ele aqui na aula, a cada dia. Então, misericórdia para todos nós, a boa vontade nossa, ela vai ao encontro com um olhar significativo dos irmãos superiores. Daí o encontro. Esse encontro faz uma fluência, esse encontro ele faz uma força magnética, esse encontro ele restaura a nossa vida, porque a cada instante, a cada gesto, nós vamos modificando para melhor. Daí a reforma íntima. Passamos assim a essa mudança de vida, graças aos ensinamentos providos dessa casa e também da nossa força de vontade. Nada acontece se nós não quisermos. Então, o tempo para nós, ele é como a eletricidade. Basta acionar um botão e todos os aparelhos se movimentam. E nós bastamos orar que a nossa vida passe a ter uma formação objetiva para o bem. Então agradecemos a Deus, agradecemos ao grande Geraldo de Aquino, aos irmãos que vêm nessa casa, espíritos desencarnados, e contamos com todos nós, encarnados e desencarnados, para o benefício da nossa fluidificação da água, para o benefício da boa orientação. Então assim nós agradecemos, com o coração triunfando, vontade de vencer e apagando cada vez mais das nossas vidas a diversidade que provém das sombras. Sempre aquela positividade. Eu posso, sou filho do maioral, nós podemos. Então assim, de ombro a ombro, nós vamos crescendo junto nesse grupo, manifestando sempre a Deus aquela vontade de querer, querer e querer. E nessa paz interior, nós damos por iniciado nossas tarefas espirituais, que são nossos estudos, e vamos em frente. Graças a Deus, nós estamos aqui. Passo a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Erlei. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ler a questão número 100, subitem 19. Deixa eu ver aqui. Como está aqui? Então, no item 19 está assim, a pergunta: a visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em estado de êxtase? Resposta: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem bastante frequentemente estão num estado particular, vizinho do êxtase,
que lhe dá uma espécie de dupla vista. Então ele aconselha aqui também ler depois a questão 447, que vai falar um pouco da dupla vista. Mas a gente já tem o Miramês aqui para ampliar isso aí. Então, capítulo 2, visão dos espíritos. A visão dos espíritos encarnados é uma faculdade que todos possuem, uns mais, outros menos, na esteira da vida, despendendo do despertamento deste dom endereçado pela vida para essa necessidade de atividade. A alma pode ver os espíritos em seu estado normal, contudo, é mais comum e com maior nitidez pode observar seus iguais em estado de êxtase. Quem entra nele com facilidade foge um pouco dos olhos da carne, ficando mais livre. Parece muito comum para os estudantes inexperientes. Contudo, é muito rara a clarividência com sinceridade, sem que o medianeiro se deixe ser envolvido pela vaidade, a mostrar dons que ainda não possui. Há médios que se condicionaram à mentira e que dificilmente conseguem sair desse ambiente de ilusão, por desejarem fortemente serem admirados. Repete esse parágrafo, por favor. Muito então, importante essa parece muito comum para os estudantes inexperientes, contudo é muito rara a clarividência com sinceridade, sem que o medianeiro se deixe ser envolvido pela vaidade, a mostrar dons que ainda não possui. Há médios que se condicionaram à mentira e que dificilmente conseguem sair desse ambiente de ilusão, por desejarem fortemente serem admirados. Falta-lhe o próprio raciocínio para que o engano se disfarce logo com a luz, com os raios do sol desfazendo as trevas. O espírita que se sente superior aos novatos de outras filosofias espiritualistas deve buscar a verdade e nunca fugir à sinceridade, marcando a sua vida como discípulo do amor. Assim e muito mais devem proceder os médios em pleno exercício da mediunidade. A dupla vista é uma realidade cujos efeitos são de utilidade para o fortalecimento da fé no que vê e no que ouve, mas não é dom desperto em todos os médios. Não sendo dom especial para ninguém, convém compreendermos que a dupla vista é ferramenta de trabalho para que a esperança cresça nos corações. A diversidade dos dons é a lei natural de todos os mundos habitados. Com a perfeição dos espíritos, todos os dons se aflorarão, como sóis dos céus da alma. Observa-se a justiça de Deus quando descobrimos que todos nós carregamos em germe, no centro das nossas vidas, todos os valores espirituais que nos cabe sentir o pulsar da vida maior em toda parte, de modo que a alegria, juntamente com a esperança, deixa eu botar para cá, senão vai pegar muito som aqui do ventilador. Observar a justiça de Deus quando descobrimos que todos nós carregamos em germe no centro das nossas vidas todos os valores espirituais que nos cabe sentir o pulsar da vida maior em toda parte, de modo que a alegria, juntamente com a esperança de vida eterna, abram mais a nossa visão, fazendo-nos encontrar o céu e Deus na nossa intimidade. Ver os espíritos é muito bom
e confortável, mas ver os nossos defeitos que estão distribuídos em paixões no curso das nossas vidas é mais útil para a integração da alma no reino dos anjos, porque é esse avanço cristão que percebemos a verdade, impulsionando-nos para o sol da libertação. O amor, a melhor visão é que nos mostra o que temos de corrigir de inconveniente dentro de nós. É a cirurgia moral a que todos devemos nos submeter, em se pensando no nosso crescimento espiritual. Disse Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Volta aqui, Miramês. O ministério, nos dias atuais do cristão espírita, é de esforçar-se no aprimoramento das suas qualidades espirituais, envolver-se sempre nos ideais nobres, para que a vida maior lhe mostre os caminhos para a luz. A dupla vista é a libertação do espírito, e esse exercício espiritual nos mostra que a vida continua e que existem leis espirituais que nos governam a todos sob a égide do amor universal. Mesmo o médium consciente, vendo os espíritos, não é bem o corpo que vê, é a alma, pela janela dos olhos ou pelas compatíveis que lhe mostram o invisível. A visão dos espíritos, repetimos, é prova de que eles existem. Os tempos estão chegando, quando se confundirão os dois planos de vida para a alegria e esperança da humanidade. É Jesus voltando em todos os acontecimentos mundiais. É a visão se alargando para os que têm olhos de ver. Muito legal esse finalzinho. Tem um intervalo ali também onde ele fala, né, que uma grande conquista nossa, né, é a gente reconhecer, né, as nossas falhas, ver os nossos defeitos, e para fazer essa luta que a gente vem buscando fazer, né, de reforma moral, né? O interessante dessa mensagem aí, Valdemir, é que a gente vive num problema crônico de resolver problemas. O nosso objetivo é resolver problemas financeiros, problemas com a família, problemas com isso, e não se resolver. O que ele coloca aqui, Paulo coloca aqui, o Miramês coloca Paulo vindo para resolver o problema ali, e ele chama todo mundo e fala: eu passei por problemas iguais, eu passei por isso tudo, mas o pior não é a confusão que está dentro, é a gente não se encontrar, não se achar. O nosso objetivo é ser feliz, mas ser feliz pela mensagem que está vindo. Você é demitido, você é aceito, você não é aceito, tudo são mensagens. O que importa é a nossa felicidade dentro de nós, e a gente fica sempre no julgamento. Estão me esculachando, estão me humilhando, estão isso, estão aquilo. A gente está sempre alimentando o ego que está na mente e não está na alma, alimentando o ego de uma turvação de eu aqui na Terra, em expiações e provas, mas achando que isso aqui é o fundamental, isso aqui é o primordial, sair daqui bem não, estar aqui bem financeiramente, bem com isso, com aquilo, mas eu não estou bem comigo. Mas isso porque o ser humano ainda não tem a claridade que tem outras vidas. Não, isso é fundamental. A gente, no geral, eu falo, né? A gente está pensando que essa é a nossa vida aqui, tudo. Quando você recobra essa ideia de que a vida vai além, aí isso aí deveria mudar. Mas até que a gente consiga que isso seja assim, aí é onde está. Ontem mesmo eu tive uma situação toda desagradável, e na hora dá aquela irritação, ninguém é o culpado, eu sou o culpado.
e eu tenho que gozar com aquela situação. Pô, olha como é que eu encontro nessa situação desagradável. Olha como é que eu me encontro nessa, toda essa materialização de situações. E na hora eu comecei a rir, a sentir graça da situação. E uma situação, quando você é muito apegado no ego, te perturba. E muito. Mas essa visão que está sendo descortinada para a gente tem que entender, sabe? E comprar o peixe. Não achar só que é legal. Pô, legal, ali passa-se um verniz religioso muito legal. Mas, e eu aceito isso? Ele falou da vaidade, né? A gente se envaidece tanto, né, por tão pouco, né, que não vai solucionar problema nenhum. Então, quando você passa a se conhecer, quando você sente que você, sabe, ainda precisa ter essa luta contigo mesmo, como você falou aí, né? Surgiu o problema, né? Eu já sei por que surgiu. Então, por que eu vou postergar aquilo? Eu vou encarar aquilo ali, vou buscar, e o universo vai conspirar a favor, e a gente vai... Com certeza. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos fazer essa linha direta. Mestre Jesus, aqui estamos porque damos prioridade a consolidar a verdade, a consolidar essa ciência nova que está sendo descortinado para a humanidade. Mas só aqueles que estão começando a enxergar e a ouvir é que se predispõem a querer entender, a querer aprender e tentar consolidar dentro de si. E agradecemos por aqui estarmos, agradecemos aos nossos guias, aos nossos irmãos que torcem por nós e que nos intuíram de forma amável, fraterna, a investir na vida espiritual, a investir, a chegar do lado de lá desassombrado. E por isso só temos a rogar muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa fraternidade entre irmãos, agora mais próxima, a primeira parte, o estudo, e agora a interação. E que a paz continue e seja uma realidade na consciência de todos. Que assim seja. Que assim seja.
Que a paz divina se faça presente cada vez mais nesse nosso recinto, guiado por essa onda boa de vibração que vem do alto. Então, nada melhor do que nós aqui estarmos, todos fazendo parte desse banquete espiritual que vem nos trazer justamente aquilo que mais ansiamos, que é a paz interior. Então, o grande Mestre Jesus falou para os seus discípulos, falou para todo aquele que procura: queres me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. Então, todos nós vamos nos entender, já que estamos no processo de mudança. Sim, deixando aquela roupagem antiga para essa moderna, mas essa moderna também orientada pelo grande mestre, que disse: eu teria muito para vos falar, para vos dizer, porém vossas mentes estão empedernidas. Mas no nosso caso, espiritualmente falando, as nossas leituras vêm atingir justamente a meta que nós viemos procurar, que é justamente a evolução. Portanto, os dissabores, quando aparecem, nós estamos entendendo que ainda não atingimos, como muitos, a meta da felicidade. Mundos felizes está muito longe do nosso alcance, mas está perto da nossa irradiação, da nossa mente. Portanto, quando Jesus por aqui esteve, ele solenemente passava para todos aqueles que o procuravam e aquele que ele também admitia junto dele, um conhecimento esclarecedor, espiritual. Então não havia, nem pode haver agora, conhecimento de coisas referentes ao grande mestre materialmente falando. Dádivas, presentes, não. Quem quiser seguir Jesus tem o esforço. Não existiu na história espiritual nenhum discípulo que não tenha sacrificado, esforçado pela verdade, pelo amor. E esse Jesus de hoje é o mesmo Jesus de ontem, que na sua passagem terrena, de presente para os seus seguidores, para os seus discípulos, era justamente a aula que vem do universo, a aula para o infinito, o preparo espiritual e não o material. Por isso Jesus disse: cuidado, que haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. A prestar atenção, se quando o mestre passava pelas sarjetas, pelas ruas de outrora, era para o conhecimento espiritual, para a limpeza psíquica. Não havia presente, não havia carroça de ouro, não havia fazenda, não. O conhecimento era puramente cósmico, era infinito. E esse Cristo não pode ter mudado ao oferecer determinadas coisas que hoje se fala. Então, nós estamos aqui numa escola que vem nos alertar para as fases ilusórias. Então, não importamos com o que acontece lá fora, temos que olhar a direção que nós estamos seguindo. E, atualmente, nós temos a nosso favor esses medianeiros, esses trabalhadores, esses espíritos que vêm nesse momento, nessa nossa direção, pela escola
pela escalada do grande Mestre Jesus. E assim, nós tendo essa certeza de que nunca estamos sós, mas que temos que nos esforçar, porque a porta é estreita, ela é escamada para nós, mas é nela que nós temos que passar para atravessar a fronteira da diversidade, alcançando assim os momentos mais felizes para o espírito, pela renovação, pela essa reforma total. E assim sendo, agradecemos em nome do grupo. Que assim seja. Carlos, teu espírito está falando assim, cuidado quando você achar que a vida está lhe trazendo muita paz. Você está muito, muito em paz. Te peço que vigie mais, ore mais, estude mais, pois se você relaxar, vai voltar a tudo que era antes. E tem que para se progredir, continuar essa paz que se quer, tem que continuar sempre na reta, ali orando, vigiando, pensamentos, atitudes e ações, porque senão nada vai acontecer para melhorar. Fique na paz de Deus e que Jesus continue com todos. Que assim seja, nosso irmão. Obrigado pela mensagem. Acredito eu que não seja para mim, mas a paz possa estar em todos os corações. Que assim seja.
deixar uma palavrinha aqui, meus irmãos. Vou voltar aqui. A treva só se afasta quando a gente acende a luz. Uma palavra do bem, um bom gesto, uma boa atitude, por menor que seja, acende a luz. Reclamar, lamentar, lastimar, afasta cada vez mais a luz. Não sei falar bonito não, mas esse é o recadinho que eu quero deixar. Eu acho que entenderam aqueles que tinham que entender. Que a parte de Deus fique com todos. Que assim seja. Muito obrigado.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Então, vamos voltar para o lado consciente. Lembrar que o mais importante é o aqui e o agora, o ontem, o amanhã. Muitas das vezes são projeções da nossa mente ansiosa, irritadiça. Em cima disso, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e comungar com Ele. Mestre, agradecemos por esses minutos ou por essa hora de meditação, de concentração, e que possamos estar dando importância ao aqui e ao agora, a presença eu sou, pois o amanhã e o ontem não tem tanta relevância. Que a paz possa ser uma realidade, que trabalhar a felicidade interna também seja essa prioridade, pois o aqui e agora estamos bem, estamos inteiros. O que nos deprime, que nos cria ansiedade, é a projeção e o histórico. Mas isso não é relevante. Aqui e agora estamos bem. Isso é o mais importante. Só isso é importante. Mestre, que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que o alimento que foi ofertado hoje, todos possam ter se nutrido, se saciado, e que essa paz seja uma realidade. Em nome do Mestre Jesus, estamos encerrando essa reunião entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Tudo bem, seu Pedro? Tudo jóia? Anel, tudo jóia? Jennifer, tudo bem, Jennifer? Tem comunicação, Val? Tem sim.
Diz assim. Ser simples como grão de areia, tão diminuto, porque sem grão de areia a pirâmide do Egito não existiria. Ser útil onde quer que estejas, pois sem o esterco, como? Ah, meu Deus, agora é que complica. Como? Adubar a leira para uma boa colheita. Ser forte com a intensidade da força física ou espiritual que disponhas nos momentos necessários. A brisa agradável daqui a pouco pode formar o tufão e vice-versa. Ser produtivo hoje, agora e sempre, dentro das condições que os teus conhecimentos e capacidades possibilitem. Faz a parte para a qual fostes convocado, caminhando sempre. Lembrando sempre que o grão de areia e a brisa, elementos naturais, são fundamentais para a ordem na Terra. E o esterco guarda na sua constituição os elementos químicos que garantirão o pão de cada dia em muitas mesas. Tu, irmão ou irmã queridos, já alcançaste um patamar evolutivo que te permite, além da contribuição material, ofertar também e muito mais a contribuição do bom sentimento. Creia, você pode e deve ser o amor em ação. Tem também. Estou tentando soletrar aqui. Senhor, muito obrigado por este lindo momento de estar aqui entre vocês, pois há muito tempo eu queria vir, mas não tive a oportunidade. Mas hoje me foi permitido e aqui estou. Como é bom estar aqui, pois sei que muito aprendi e levei para cá onde me encontro. Porém, sempre bate a saudade, e quando cheguei tive uma emoção grande. Como é bom rever os amigos que aqui deixei. E digo a todos que estão no caminho certo, pois tudo que eu encontrei aqui foi dado pelo tempo que convivi aí neste centro. Obrigado, irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa dar sempre coragem a vocês para continuar esta linda jornada. Maria José. Alguém conhece alguma Maria José? Não é Maria José o nome da... Aquela que mora ali no Cruz das Almas, qual é o nome dela? Não sei. Não é Maria José? Mas essa está encarnada. Está encarnada. Não. Participou aqui do centro? Ela falou e foi deu o nome de Maria e depois me soltou José. Não sei se tem alguma coisa. Então tá aqui, ó. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos vós, meus irmãos. Como esta aula de hoje foi muito esclarecedora, porque muitos não têm a consciência de como é difícil chegar à evolução que grandes espíritos passaram, mas sempre prezem chegar a se reformar
interiormente, pois este é o caminho. Sei que não é o fácil, mas é preciso, pois é o único caminho que nos leva à luz divina, que tantos nós esperamos, pois viemos aqui para isto. Fiquem todos na paz de Jesus. Tem legenda. Eu sentia tanta falta daquilo. Tenho tantas dificuldades de chegar e quando me vejo sou pega por tanta luz. Obrigada, irmãos, portanto. Vigiem seus atos. A você, aos irmãos, família, estamos à prova a todo instante. Que a paz de Deus esteja com todos. Agradeça a água que toma, a fruta, o alimento de cada dia. São pequenos trechos, tá? Cada dia que passa, eu odeio esse lugar. Não gosto do que dizem, do que fazem. Tenho que ficar preso aqui. A leitura, meus irmãos, é o alimento diário para a nossa alma. Alimente a cada dia mais. Peço muita oração para minha mãe. Ela tem se entregado muito depois da minha partida. Tem gente que acha que só orar é importante. Não é muito, e muito além disso, vocês mais que ninguém devia saber. Se já estou morto, por que eu continuo aqui? É castigo continuar vendo a vida das pessoas andar? Quando se sentir, acho que é solo. Dê seu coração, acho que é solo. Dê seu coração a Deus, de todo o amor. Ele vai te dar exatamente o que precisa e não o que você quer. Então, assim tem terminado. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,
como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos.